Olá a todos, meu nome é Sérgio Tiarago, estamos no canal Direto para o Vídeo no segmento História. Hoje falaremos sobre a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, os personagens que fazem parte dessa eloquente história, uma história real, uma história muito importante para a nossa sociedade atual e que devemos pensar nos acertos e nos erros que uma sociedade que está, vamos dizer, em convulsão pode, de uma hora para outra, piorar a sua própria situação. O Palácio de Versalhes é um ícone na questão da Revolução Francesa. Vale lembrar que era um local de extravagância, de gastança, do uso indevido do dinheiro da população por uma minoria que era abastada e que fazia parte da monarquia. Não só a família real, mas todos os membros da aristocracia e da nobreza usufruíam dessa condição de riqueza exagerada. E onde a população, sem nada a poder reclamar, assistiam de forma tortuosa todo um espetáculo de arrogância e de injustiça. Esse palácio já teve o intuito realmente de ser construído hoje, que hoje se trata do subúrbio de Paris, um pequeno povoado chamado Versalhes, que foi utilizado realmente para afastar toda a monarquia, a cúpula da monarquia, das doenças, dos conflitos de Paris e criar um ambiente realmente riqueza extrema. Eu não vou entrar em detalhes sobre a construção, os motivos reais da existência do Palácio de Versalhes, mas é um assunto muito interessante. Falar da Revolução Francesa já é difícil para ser inserido num único vídeo, poder ter um conteúdo realmente que vale a pena ser assistido. Mas falaremos superficialmente que, como eu disse, foi um ícone da extravagância e do exagero e da injustiça na Revolução Francesa, e por esse motivo ele tem que ser comentado e iniciado dessa forma para que as pessoas entendam que tudo tem um início e geralmente é um início errado, ele possivelmente vai ser levado para o seu fim trágico. Devemos lembrar que todo o contexto da Revolução Francesa estava focado na família real e, logicamente, ao rei, na época que foi o rei Luís XVI. Ele foi neto do rei Luís XV, ele começou o seu reinado em 1774 e foi deposto em 1792. O rei Luís XVI, ele era um rei com pouca expressividade, não era conhecido por sua coragem ou por sua facilidade nas finanças, no trato com a população. Ele nunca foi considerado um rei próximo do seu povo e começou o seu reinado muito jovem, casou-se muito jovem, teve dificuldades no seu casamento, até mesmo para poder gerar um herdeiro, que era muito necessário na época, e que o seu fim foi marcado por o que nós conhecemos hoje como um ciclo de terror levados pela Revolução Francesa. Outro personagem muito importante nessa trama foi a rainha Maria Antonieta. Inicialmente ela foi arquiduquesa austríaca. França e Áustria tinham um certo conflito, já tinham travado batalhas, guerras, não eram aliadas. Nesse momento, as duas famílias reais conseguiram criar uma situação de casamento entre o Luís XVI, que seria o próximo rei da França, e a arquiduquesa Maria Antonieta. Logicamente que o Luís XVI já era o Delfim da época. Essa união das duas famílias criavam o término dos conflitos que haviam entre essas duas nações. A Maria Antonieta, a rainha Maria Antonieta, depois chamada assim, chegou com pouca idade, em torno de 14 anos, no Palácio de Versalhes. Logicamente deve ter se encantado com a riqueza, com os luxos exagerados, soube, depois de se tornar rainha, aguentar toda a ritualística que era empregada para a família real, onde existia a necessidade de uma ritualística para acordar, para se vestir, para almoçar e assim por diante. Era uma situação muito tediosa, mas ela era conhecida por uma extravagância também em relação à moda. Ela era muito ligada à moda e fazia
serpenteados com embarcações, com alimentos, uma série de situações bem exóticas. E isso não era muito bem visto pela população, pois todo esse tipo de vida levava a um gasto exagerado. Ela até ganhou um apelido de Madame Déficit, por se tratar realmente de alguém que está declinando nas finanças. Nós vamos falar mais sobre a rainha Maria Antonieta, mas lembrando-nos que no final desse período da Revolução Francesa, ela foi decapitada no ano de 1793. Existe toda uma história das características que levaram a essa condenação. Nesse período, início dos eventos que precedem a Revolução Francesa, a França se encontrava num período assim de extrema pobreza, doenças que estavam sendo disseminadas em Paris e por todo o país, sendo que Versalhes já foi construída no passado com o intuito de separar a população, né, da monarquia. Mas nesse período que já estava sendo crítico para a população francesa, para, na verdade, aqueles que não faziam parte da aristocracia e monarquia, levados por uma má administração, conceitos de guerra que não deram certo. O próprio rei Luís XV não teve sucesso na Guerra dos 7 Anos e, com isso, trouxe um sentimento de abandono para a população, que com esses pontos começaram a gerirem aquele grande sentimento de injustiça, de perda realmente humanitária. As ideias iluministas já faziam parte da Europa desse período. As suas prerrogativas contra o poder monárquico e clérigo eram discutidas em diversos lugares. Ícones conhecidos como Voltaire e Rousseau eram expoentes recorrentes da fundamentação desse pensamento. Um outro personagem muito conhecido desse período, que se tornou líder da Revolução Francesa, foi Maximilien Robespierre, conhecido como Incorruptível. Foi o líder da Revolução Francesa, estava ligado ao Clube dos Jacobinos e, quando novo, teve contato muito rapidamente com o rei Luís XVI, mas não houve nenhum tipo de exposição mais explícita em relação ao seu contato. Foi algo praticamente banal, imperceptível pelo rei, mas que para ele era um fato importante. O interessante é que ele se torna, no futuro, a pessoa que vai provocar, entre aspas, a condenação do rei Felipe XVI. Eu digo entre aspas porque tem todo o contexto envolvido, mas ele foi o fomentador da ideia de eliminação da monarquia e da figura do rei como ser humano. Por volta do ano de 1788, por uma questão climática que afetou demais a região onde fica a França, havia uma reclamação recorrente da população por falta do pão, que era a base da alimentação local. Uma pessoa naquela época comia praticamente 1 quilo de pão, e a farinha era um dos alimentos mais importantes que podia ser comprado pela população para a sua alimentação. Mas mesmo com as reclamações sendo feitas, a monarquia, ou melhor, o rei, eles não davam atenção a essa situação, que já vinha de anos com agravamentos, como eu tinha falado, de guerras, de peste. Mas nesse ano específico, o inverno foi muito rigoroso e logicamente que a agricultura sofre numa situação dessa. Uma situação importante é que só a população pagava os impostos nessa época. A monarquia em geral não participava da questão da contribuição sobre os seus dividendos. Isso, de certa forma, ainda é algo muitas vezes recorrente na modernidade, só que nessa época era de forma ultrajante. Não se escondia e não se pretendia mudar essa situação. E a população em geral, já muito acostumada, mas com a chegada dessa maré, de infortúnios, fez com que essa ligação fosse novamente levada à pauta para avaliação da nobreza, coisa que não foi feito nenhum tipo de tentativa de mudança dessa situação. Havendo já uma quantidade grande de revoltas, população entrando em colapso, o próprio setor financeiro, econômico da França, de certa forma obriga o rei Luís XVI a contratar uma pessoa para organizar essa situação econômica. A pessoa escolhida é Jack Necker, um financista já conhecido,
com ideias iluministas e que goza de certa forma uma apreciação de toda a população. Isso leva o novo ministro a solicitar ao rei que convoque os tais chamados Estados Gerais, que são na verdade integrantes e representantes da sociedade, separado em 3 categorias, uma que representa a monarquia, outra que representa o clero e os outros 97% que representam todo o restante da população. E isso acontece nesse período conturbado, coisa que já faziam 175 anos que não acontecia essa convocação. Mas por se tratar de uma situação mais dramática, esse novo ministro, Jack Necker, faz esse pedido, solicita esse pedido ao rei para que se tomasse essa providência. Quando os Estados Gerais é convocado, ele é separado em 3 estados. Um dos representantes do terceiro estado, que é o estado da categoria que representa a população, os 97% do todo, quem chega em Versalhes é Robespierre. Robespierre tinha a intenção de levar adiante as reclamações sobre a questão dos impostos, sobre a extravagância e a gastança do dinheiro arrecadado, e também não se sentia justificado uma pequena parcela terem o mesmo papel de voz perante a sociedade, ao invés dos 97% do resto da população terem o seu voto praticamente vencido, por se tratar de uma terceira parte dessa expectativa de voto. Mas com essa imposição do terceiro estado, o próprio rei, Luís XVI, se sentiu de certa forma intimidado, e os interesses da monarquia para eles eram justificados. E por essa intimidação do terceiro estado levou a monarquia a tomar uma atitude de tentar silenciar todo o terceiro estado, inclusive logicamente um dos líderes dele, que era Robespierre. Eles chegam para a reunião e encontram as portas fechadas. Com isso, eles perceberam que não ia ter nada a se fazer e se locomoveram para o local que era conhecido como quadra de tênis. Lá eles juraram que não parariam em hipótese alguma de fazer as solicitações e conseguir a vitória das demandas que eles achavam importante em relação à questão dos impostos e à questão mesmo da força monárquica naquele momento. Era de se esperar que o rei sentiu uma certa intimidação. Era muito mais fácil criar uma nova Assembleia Nacional do que realmente disponibilizá-la para comandar o futuro da nação de forma popular, sem as amarras da monarquia. No decorrer do tempo, uma enorme tropa se posiciona em torno de Paris, levando a população a criar uma guarda nacional. Nesse conflito, a população consegue furtar 20.000 mosquetes. Mas como isso era preciso para suprir a necessidade de munição, a pólvora era essencial nesse caminho de confronto com a monarquia. Nessa época, a pólvora era guardada num lugar chamado Bastilha. Ela era também símbolo do horror monárquico e feudal. Ao mesmo tempo, o ministro Jack Necker é demitido, algo inconcebível para a população, pois ela mantinha um certo grau de respeito e esperança de estabilidade futura. Todo esse caldeirão de ódio e revolta, e também a necessidade da pólvora, leva a população a ir até a Bastilha. Ao chegarem na Bastilha, a população se depara com as tropas para sua defesa. O governador Bernard Launay tenta manter a sua defesa, mas em vão. A revolta consegue entrar e com isso Bernard Launay é capturado, espancado e morto, e sua cabeça é decapitada, criando assim uma tradição em toda a Revolução Francesa, a de cortar as cabeças dos indivíduos contrários à Revolução. E veremos que muitos vão ter esse mesmo destino. Todas essas revoltas contra a monarquia, sendo ela uma revolta genuinamente popular, fez com que os líderes da nova Assembleia Nacional criassem um documento que até hoje é base de nossas constituições e direitos humanos, a Declaração dos Direitos dos Homens. Eis que surge uma publicação chamada O Amigo do Povo, fruto da nova liberdade de imprensa. Ela foi criada por um ex-médico chamado Jean-Paul Marat, que sofria de inúmeras penúrias de saúde, que
que foi resultado de um período difícil relacionado com a sua moradia precária e extrema pobreza. E para conter essa enfermidade de pele que Mahat adquiriu, precisava ficar imerso em banhos de ervas medicinais em uma banheira, com o intuito de amenizar suas agonias e dores. Essa imagem de Mahat na banheira depois se torna um ícone da Revolução Francesa. Mahat é um personagem amargo, com um ódio terrível contra a monarquia. E quando o rei faz uma festa em Versalhes e a nobreza ridiculariza o novo símbolo nacional, a bandeira tricolor, Mahat fica furioso e lança em seu jornal pedindo retratações sangrentas, levando novamente a já empolgada população, com a queda da Bastilha, a cometer atos odiosos. A tensão aumenta. As tropas monárquicas se movimentam em Paris. Perto da prefeitura há movimentos de populares, guarda nacional, mulheres que já não aguentam mais a fome e a falta de pão. Ainda com um agravante, as peixeiras, mulheres que trabalham duramente, que tinham uma constituição física muito forte e vão até o palácio de Versalhes pedindo providência. Pela manhã, muitos se juntaram e formam uma horda de pessoas com muito ódio e raiva. Queriam respostas do rei, mas não conseguem respostas dos governantes. E isso se torna o estopim da invasão. Elas invadem o palácio, matam todos os guardas, decapitam todos que se encontram à sua frente. Foi um grande massacre. O casal real consegue se esconder temporariamente. Maria Antonieta corre para o quarto do seu marido. Logo, são forçados a irem para Paris e são escoltados pela multidão. Foi um momento de grande chacina e revolta, um ato dramático a qual a família real passa nesse momento. A família real se muda para Paris forçosamente e logo a Assembleia muda-se também para Paris. Nesse primeiro vídeo da série sobre a Revolução Francesa, contamos a história resumidamente dos acontecimentos que marcaram a França nesse período, falando sobre o início do Palácio de Versalhes, passando pelos personagens mais importantes da história da Revolução e chegamos até a queda da Bastilha e a invasão do Palácio de Versalhes. E por último, a mudança da família real para Paris. No próximo vídeo falaremos das últimas fases do terror generalizado que acometeu a França nesse período, não deixando escapar o rei e nem seu principal opositor, Robespierre. Obrigado a todos mais uma vez, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, até breve. Depois do pão, a educação é a primeira necessidade do povo.